voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos para falar de Superman Lois. Sim, temos um novo vilão chegando, então bora pro vídeo. É isso mesmo, galera, teremos um novo vilão chegando e é um vilão que ainda não foi tão explorado dentro do Arrowverso, podemos dizer assim. Uma das coisas que eu acho interessante, como eu já falei com vocês, a série do Superman Lois, por mais que ela esteja ali dentro do Arrowverso, ela tem a proposta de ser completamente diferente das séries do Arrowverso. Então eles não devem focar muito naquelas coisinhas que a gente vê muito em Flash, em Arrow, em Legends of Tomorrow. Eles devem focar muito mais na questão de resoluções de problemas em relação à família e tipo conciliar uma vida secreta, né, com uma vida de pai. Eu acredito que deve focar muito nesse sentido. E eu achei interessante a proposta. Porém, a gente fica pensando, quem que seriam os grandes vilões dessa série e o que eles podem proporcionar para o Homem de Aço? Tendo em vista que a gente ainda não tem uma confirmação se vai ter o Lex Luthor, que apareceu em Supergirl, ou se vai ter alguns dos personagens que já apareceram em Supergirl. Como vocês sabem, Supergirl acabou aproveitando ali e usando diversos personagens que são icônicos do Superman, ela acabou utilizando, e com isso a gente fica pensando assim, será que vão repetir os mesmos personagens com o Superman? Então assim, eu fico meio que na dúvida do que eles podem fazer para a série não perder uma linha, podemos colocar assim. E claro, colocar ali o Superman tendo que usar realmente seus poderes de uma forma grandiosa, pelo menos é o meu ponto de vista. Muita gente reclama em relação da Supergirl ter vencido o Superman e tal, porque ela teve a força de ser protagonista. Agora a gente está vendo o Superman como protagonista, então nada mais justo do que ele ter algo que realmente faça ser necessário a existência do Superman, saca? Pelo menos é o meu ponto de vista. E agora foi anunciado que a gente vai ter Thaddeus Kilgrave, sim, um cientista maluco que o objetivo dele de vida é criar armas para acabar com o Homem de Aço. Em algumas vezes ele já meio que criou armas para ele mesmo, como também já criou armas para grandes super vilões. Inclusive dos vilões assim que mais aparece em relação que ele teve uma participação, que isso já me deixou um pouco mais empolgado, e eu vou fazer um vídeo focando nessa teoria, é que ele já participou da Ter Gang, que é uma gangue ali que acaba sendo subordinada a Darkseid. Sim, será que a gente pode ver Darkseid chegando em algum momento dentro do Arrowverso? Seria um crossover interessante, hein? Fica aí a dica. Mas acaba que o Thaddeus Kilgrave, ele tem esse objetivo, ele cria armas baseadas às vezes em tecnologia alienígena, às vezes não, para derrotar o Homem de Aço. Então eu acredito que vai ter uma dinâmica muito interessante. A ideia é que os produtores da série falaram que eles não querem muito ficar parecido com The Flash, com Arrow, de cada episódio ser um inimigo diferente e tal. Eles querem explorar um pouco mais. A gente sabe que pelo menos vão ter dois vilões assim que serão no caso o vilão do Superman, e o outro que seria um vilão ali para Lois Lane. Então ela vai ter uma participação muito grande na série. Não é à toa que a série se chama Superman e Lois. Então a gente provavelmente vai ver essa dinâmica do casal. E no caso, a gente sabe que tem o Stranger, que seria um personagem misterioso, que até então a gente não sabe quem é e o que ele quer realmente. Mas a gente tem esse personagem que ali vai ser o grande vilão do Superman. E pelo que os produtores deixaram claro, ele vai ser um vilão que vai perdurar. Ele não vai ser derrotado e acabou e pronto, acabou assim não. Igual acontece normalmente dentro do Arrowverso inteiro, que um vilão é derrotado e talvez ele apareça novamente só numa outra temporada. Não, ele vai ser o cara que vai estar por trás de alguma coisa muito maior. Então provavelmente ele vai fazer alguns planos, pode usar até mesmo o Thaddeus Kilgrave ali para criar armas para ele e tal, para tentar derrotar um Homem de Aço. Então a trama vai ser bem interessante. E o que eu gostei foi exatamente isso, que eles não querem focar em trazer um super vilão a cada episódio. Eles querem focar realmente em trazer uma história que nos
faça realmente entrar dentro ali daquele novo universo em relação a uma nova série. Eu acho que isso é bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e o que você achou dessa notícia. E claro, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. E um outro ponto que eu quero saber de você: se a gente não vai ter um vilão por episódio, isso já é interessante, mas quais os personagens ali, quais os vilões que talvez já apareceu em Supergirl ou não, você gostaria de ver em relação ao Homem de Aço? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!